Bom, bom dia, eu sou Elisa, como o Gustavo gentilmente já que me apresentou, eu trabalho na Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI e acompanho esse assunto já há diversos anos, embora bem menos ativa, fui bem menos ativa na época da medida provisória, até porque a gente não tinha muito espaço mesmo, né, nem para participar lá do CEGEM e, enfim, em outro momento, mas participei bastante da elaboração do novo marco legal. E da mesma forma que o Rafael apresentou aqui algumas premissas, né, que eles viram, os princípios do marco legal, a gente também lá na CNI, e aí eu vou introduzir assim, porque vou tentar aqui trazer um pouco da perspectiva da indústria, né, talvez de uma maneira também mais pragmática, né, agora que a gente tem a lei, sobre o que a gente esperava desse novo marco legal, como que a gente está vendo isso hoje e o que a gente espera para o futuro, para ele realmente ser efetivo. Então a gente também trabalhava com algumas premissas, e essas premissas a gente vê como que acabaram sendo transcritas ou traduzidas em inovações no novo marco legal. A principal dela para a gente foi, como o Rafael também destacou aqui, a participação da sociedade civil no CEGEM. Por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque, ou seja, como o Rafael comentou, e eu vou passar para frente, a minha apresentação está distribuída em 3 pontos, então esse aqui é só um slide inicial, depois a gente passa aqui por como é a lei e dá para entender um pouquinho melhor. Mas por que a participação da sociedade civil no CEGEM é tão importante? É onde a gente consegue efetivamente ajustar tudo aquilo do marco legal, é onde a gente consegue ser ouvido naquilo que a gente entende que não está sendo, vamos dizer, não está funcionando direito, e é também um espaço de muito contato que a gente tem com aqueles outros envolvidos na implementação da lei, ou do marco legal, que somos nós, como ele falou, pesquisadores, os usuários da biodiversidade. Temos lá quem vai receber a repartição de benefícios, né? Ou seja, ali, quem vai, de alguma forma, ser beneficiado com aquilo que é nossa obrigação pagar, muitas vezes. Temos, obviamente, o regulador, o Ministério do Meio Ambiente, outros stakeholders do governo que também estão lá, e, bem ou mal, tem ali o IBAMA, que é o fiscalizador, que, embora não seja membro do CEGEM, também nos aproxima dele de alguma forma. Fazer o cadastro online da atividade, que é o SISGEM, o Sistema de Gestão do Patrimônio Genético, possivelmente foi maior... Ui, desculpa, mas aí não é comigo, preciso de ajuda. Bom, então a participação da sociedade civil é uma das premissas que a gente tinha e que foram atendidas. O cadastro online é o que a gente chama... Bom, vou falando aqui. O cadastro online das atividades, que é o SISGEM, é o que a gente tinha como premissa de desburocratizar o acesso, seja para pesquisa, seja para desenvolvimento tecnológico, uso comercial. Então, isso também, aparentemente, está resolvido com a lei. Quer dizer, na letra da lei está resolvido. E agora está também. Temos ali o SISGEM em funcionamento e enfim, dá para rodar aqui. As regras claras para repartição de benefícios também está ok. Foi definido um único elo, que isso era um entrave, quem paga, quem não paga, paga quanto, para quem paga, isso está resolvido. Né? Se está resolvido da melhor forma para todos é uma outra questão, mas que está resolvido na lei está, né? E de uma maneira muito razoável, que até também mais para frente comento. Tratamento diferencial para atividades agrícolas também foi uma solicitação muito nossa. Quem se lembra lá de trás, quando estava discutindo se ia ter uma lei só, chegou momentos na Casa Civil, ali por 2007, 2008, que tinham 3 projetos. A lei ela é constituída quase de 3 capítulos, que eram quase 3 leis, calhamaços assim, que era um para pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, um do Ministério do Meio Ambiente e um do Ministério da Agricultura. Então, você conseguir traduzir isso tudo numa lei só é também uma inovação. Né, e deixar o agro também um tratamento diferenciado. E um ambiente favorável para para regularização das atividades que estavam em desacordo com o marco legal, que também foi um ponto muito positivo para trazer as empresas para esse ramo. E daí vou pegar aqui, né, tudo que o Rafael falou, a gente concorda, obviamente, poder estimular a bioeconomia, né, o uso sustentável da biodiversidade está aqui na nossa agenda. O escopo da lei. Se eu começar a demorar muito, vocês me dão aí um toque, tá? Mas aqui a ideia, já que o Rafael não falou, era tentar entrar um pouquinho mais no detalhe do que significa a lei. Peguei emprestados alguns desses slides da GSS, mas eles são bastante ilustrativos e didáticos, então fica também à disposição depois de quem quiser. É uma tradução literal da lei,
né? Só que de uma maneira esquematizada. Então, vamos tentar passar isso rápido. A lei trata de acesso a patrimônio genético e a conhecimento tradicional. O que é o acesso? Pode ser pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Eu vou só voltar aqui. Primeiro, se for pesquisa, é uma atividade experimental teórica realizada sobre um patrimônio genético com CTA, com o objetivo de produzir novos conhecimentos por meio de um processo sistemático que gera e testa hipóteses e teorias e tal. Isso aqui está na lei. Então, se tiver alguma dúvida do que você está fazendo, se aquilo lá é pesquisa, você vai lá na lei, no artigo, não sei de cabeça, segundo, tem lá tudo isso descrito. Desenvolvimento tecnológico, idem. O que é desenvolvimento tecnológico? Também está lá descrito na lei. Não dá muito para ter dúvida né? Quer dizer, num primeiro momento a gente espera que não tenha dúvida que está lá dito. Aí vou voltar e é sobre o quê? Sobre um conhecimento tradicional associado ou sobre o patrimônio genético. Sobre o conhecimento tradicional associado, a gente vai ver lá na frente, isso ainda é, de certa forma, um imbróglio, mas do ponto de vista da indústria, até dados que tem no CISGEM e no próprio CISGEM antigo, ele ainda é muito pouco utilizado aqui no Brasil, ou pelo menos muito pouco acessado. Né, talvez menos do que se gostaria, né, para preservar aí os últimos moicanos e outras comunidades. Mas está lá o que é o acesso, né, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico sobre CTA, informações ou práticas de populações indígenas, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais, que no Brasil são muitos, a gente tem essas, né, isso é um peso muito grande, sobre propriedades de uso direto indireto, de uso direto e indireto associados ao patrimônio genético. E o acesso ao patrimônio genético, informação de origem genética de espécies, animais, vegetais, microbianos, tudo, né, que não seja o reino mineral, está aí dentro da lei, mas está ok, está bem explícito aí como é. Aqui é mais específico o procedimento mesmo de como isso é feito, né? Então, vamos lá. Sobre o patrimônio genético aqui especificamente, se você fez pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, você vai ter que fazer o cadastro. Quando? Antes de você enviar a remessa para o exterior, antes de requerer qualquer direito de propriedade intelectual, antes de comercializar, antes de divulgar resultados. Está tudo muito claro na lei quando que você deve fazer esse cadastro. A notificação, ela também está clara de quem deve fazer, porque aí não é todo mundo que precisa fazer a notificação, vai depender de como, né, vai dar continuidade aí à sua pesquisa, à sua exploração comercial. Então, não é todo mundo, mas está muito claro também na lei quando que você tem que fazer a notificação, desculpa, que tem que fazer a notificação e quando. E aí o produto acabado e material reprodutivo é onde diferencia o tratamento diferenciado para o agronegócio. E se você fizer exploração econômica daquela pesquisa que você começou lá atrás, que você cadastrou, você vai ter que cair na repartição de benefícios, ok. Como é que é a repartição de benefícios? Tá aí claro, né? Se for no patrimônio genético, você pode fazer monetário ou não monetário, também tudo bem resolvido, esclarecido na lei. Se for monetário, você vai pagar 1% da receita líquida. Se for não monetário, no mínimo 0,75% da sua receita líquida. A não monetária, você vai definir isso direto com o provedor, né? Ou com quem você vai negociar lá com a comunidade. Ou, na verdade, você vai negociar com o governo, né? Mas em nome da comunidade, é isso, né? Não? Direto com a comunidade? Não, do patrimônio genético. Com o governo, exatamente. Você vai negociar com o governo e isso vai beneficiar lá uma comunidade XYZ de acordo com essa negociação. E o monetário, se for para o fundo, vai para o fundo. Paguei, acabei, negocio lá, faço meu acordo de repartição de benefícios com base no 1% da receita líquida. Se for o conhecimento tradicional no novo marco legal, ele é mais bem definido do que era antes. Assim, acho que a gente tem aí um pouco mais de segurança. Mas ele traz, que é uma novidade, pelo menos na lei, né? Antes não era tão claro, que é a questão do conhecimento do CTA de origem identificável ou não identificável, e aí você vai ter tratamento diferenciado a partir dessa identificação, né? Se é identificável ou não. E se ele for identificável, você tem que ter o consentimento prévio informado, isso também não é nenhuma novidade. Aliás, nada do que tem nessa lei, o Rafael bem colocou. Aqui não tem nada que é novo no nosso sistema e tudo, né? Mas assim, ele não é uma novidade. Isso aqui não é um risco Brasil, né? Como a gente às vezes fala. Isso aí vem da CDB, vem do protocolo de Nagoya. Isso aí já está no ar há bastante tempo. Não, exatamente. A gente tinha a medida provisória, que de certa forma também era uma regulamentação, só que tinha aí todas as suas críticas. Eu acho que agora a gente tem avanços com a lei, né? E o protocolo de Nagoya está fazendo os outros países fazerem também. Vou tentar passar aqui rápido. O CTA é mais complicado. Se tiverem dúvida, a gente pode conversar depois.
Mas, como eu falei, o CTA é raro de existir. Tem até uma nota aqui, ó, no entendimento dos próprios provedores de CTA, é muito raro existir o CTA de origem não identificável. Agora, isso daí também acho que são os desafios que vão surgindo à medida que começar a aparecer isso, né? De começar a identificar um CTA não identificável. Isso aqui é um resumo de como que seria, ou como será, né, o acesso ao conhecimento tradicional, se ele for identificável ou não identificável, como é que é a negociação, quanto que você paga. Quando é não identificável, de certa forma, seria mais fácil, porque você paga 1% para o fundo, mas ele não é mais fácil porque é difícil você chegar lá e garantir que ele não é identificável. Mas esses são outros problemas. E aqui um resumo bem resumão de como pode se dar a repartição de benefícios no caso de patrimônio genético, CTA identificável, CTA não identificável, se é monetário, se é projeto não monetário, e aí os valores. Ok? A regularização, como eu coloquei também, a regularização foi uma inovação, foi um ponto positivo, atendeu a uma das premissas que a gente trabalhou lá atrás como setor produtivo, que a gente queria ver nessa lei. E então a lei criou um ambiente favorável para a regularização, quer dizer, ela pode trazer aqueles que estão desregularizados, como é que é, que não estão de acordo com a medida, que começaram a fazer suas atividades em desacordo com a medida provisória e que querem se regularizar agora, eles têm esse ambiente favorável. E a gente tem tido, o Rafael comentou que a gente tem tido bons resultados no CEGEM, inclusive, de redução de multa, anulação de multa, por conta de empresas que estão se regularizando no âmbito da nova lei. Então, tem empresas e instituições de pesquisa, né, que aí também tem um tratamento diferenciado. Oi? E as vantagens da regularização. Bom, se você assina o termo, assim que você assina um termo de compromisso com o governo brasileiro, com o Ministério do Meio Ambiente, vai lá e assina, não sei se é com a Rafael ou com o DPG. Com quem que é assinado? Com o DPG ou com você? Com o ministro? Tá. DPG é o Departamento de Patrimônio Genético, né, que o Rafael apresentou aqui. Você já tem suas multas suspensas. Se você começa a cumprir integralmente aquilo que está no termo de compromisso, você já tem sua extinção de multa de 90% a 100%. Obviamente, você ganha até a própria imagem, né, com isso, de você já não estar mais, de ter tentado lá. Isso tem sido visto com muito bons olhos pelos membros do CEGEM quando vai discutir. Qualquer empresa que mostrou, que demonstrou a vontade de ou seja, estou agendado com o ministro para poder assinar o meu termo de compromisso. O CEGEM já olhou, pô, que bacana, essa é uma empresa legal, vai extinguindo as multas ou diminuindo. Então, isso tem sido bacana. Alguns resultados do novo CEGEM. Aqui também vou tentar passar, como eu falei, como o CEGEM, a nossa participação no CEGEM, eu confesso que eu mesma não tinha... superou as minhas expectativas. Eu achava que ia ser só mais um conselho que a gente ia participar e tal, e o CEGEM realmente tem sido uma experiência muito interessante, mas muito benéfica para o setor empresarial, para os setores usuários. Por quê? A própria questão de tudo que a gente está discutindo lá, que tem algum gargalo na lei, a gente está conseguindo levar para o CEGEM. Estou aqui aplaudindo o CEGEM, aqui, ó, a pessoa do Rafael, presidente do CEGEM aqui, pode ficar orgulhoso. Mas é verdade, a gente conseguiu, assim, com muita tranquilidade, aprovar já de cara 2 orientações técnicas nos primeiros, no primeiro ano e meio de funcionamento do CEGEM, quer dizer, tendo passado aí os principais problemas, inclusive regimento interno, que todo mundo sabe que demora aí um bocado, né, algumas multas, algumas coisas assim que a gente ficou mais tempo. Orientações técnicas, essa primeira aí do produto final acabado ou material reprodutivo era simplesmente para deixar mais tranquilos alguns setores que tinham dúvidas com relação à legislação. Era o pessoal de produção de ração animal, em particular. Então, a gente conseguiu, sem nenhum entrave. Essa orientação técnica 2 foi uma demanda nossa, em particular do setor de cosméticos, que também queria entender melhor a questão do conceito de recipientes, que não determinem a funcionalidade do produto, é exclusivo para perfumaria e cosmético, mas isso daí é para definir, então, que se eu pago ou não pago a repartição de benefícios. Então, é uma coisa grande no dia a dia das empresas, inclusive, né, de tomar decisões, você ter essa orientação técnica. Foram as 2 primeiras. A gente conseguiu também a gente já teve a criação de 4 câmaras temáticas, todas que o setor empresarial tem um interesse muito grande. Essa primeira de conceito de recipientes foi a que gerou a OT2, a de características distintivas próprias, que é um problema para o agronegócio e para a indústria. Ela está parada no momento por falta
falta de recursos de acordo com o governo, com o representante, mas a gente está tentando trabalhar também nela. Estamos sentindo a necessidade de trabalhar com mais afinco nela. A de dosimetria de multas era para subsidiar o IBAMA, não é isso? Para fazer como é que ele pautar o IBAMA? Como é que vai ser a questão das multas para cada empresa, depender do... é isso, né, Anitta? Tá fazendo assim, hoje eu fiquei meio na dúvida aqui. E a de fragrâncias, que ainda não se reuniu, mas foi criada, vai se reunir em maio, que é também específico para definir a questão do conceito de desenvolvimento tecnológico para o setor de fragrâncias. Então, assim, obviamente você ter espaço para criar essas câmaras técnicas, poder ser ouvido, como o Rafael colocou, ter todos os setores, obviamente também os stakeholders dos outros lados, isso foi bem benéfico. Autos de infração, a gente também já analisou muitos processos em terceira instância, com casos de cancelamento de multas e discussões muito ricas também para não gerar precedentes ruins, né, para as discussões futuras. Regularização também, a gente já conseguiu, enfim, identificar ali alguns benefícios. Essas são as resoluções que a gente tem, que tem um pouco mais de impacto aqui, tanto para a academia quanto para a indústria. A questão de termo de transferência de material era um problema muito grande para a academia, isso a gente espera que esteja resolvido. Essas resoluções são todas desse mês, né? Na verdade, foram da reunião de março, que foram publicadas esse mês, essa primeira, né, que foi revista, para a apresentação de CURB, como é que vai ser, tudo é tentando facilitar a vida dos usuários. Então, a gente acha que está ok, né? Não temos tido nenhum... A gente tem visto muito como ganhos. Agora, eu vou entrar aqui mais rapidamente na visão das empresas sobre a nova lei. A gente tem discutido muito, a gente lá na CNI tem a rede de biodiversidade da CNI, que é composta por muitas empresas, pelos setores, e esse assunto de acesso a recursos genéticos, ele vem já há diversos anos. A gente conseguiu ajudar muito na elaboração da lei e agora na sua implementação. O que a gente tem feito? E esses resultados que eu vou apresentar daqui para frente são resultados aqui de um workshop e de algumas reuniões que a gente fez com um número razoável de empresas, foram mais ou menos 35, 40 empresas de setores diferentes, né? Como o Rafael colocou aqui, e vou mostrar aqui, Rafael, o que são os resultados desse estudo que a gente está fazendo, essa publicação que a CNI vai apresentar daqui a um ou 2 meses, com base nesse workshop, nessas reuniões, mas mostra justamente um crescente interesse de diversos setores. E isso já foi visto nessas reuniões. Então, o que a gente tem aqui de um resumo? Tem um crescente interesse das empresas de diferentes setores pelo acesso a recursos genéticos, o que é obviamente muito positivo. Então, a gente entra em muitas empresas de biotecnologia, setores saneantes, empresas grandes que estavam afastadas, fragrâncias que veio agora para perto também, que era mais afastado. Era muito foco em cosméticos e farmacêuticos e, né, muito resumido ali. Então, agora estamos aumentando. Essa questão da bioprospecção, desenvolvimento tecnológico, aplicação comercial também são crescentes para um grupo maior de empresas. Antes também era muito concentrado, a gente vai mostrar aqui, mostrar gráficos diferentes um pouco do que o Rafael mostrou, que é o próximo até, para mostrar como é que era na medida provisória e como está agora com o CIGEM. Dá para ver o número de empresas. Antes era muito monopolizado, né? O número de autorizações, mas para um número muito pequeno de empresas. O marco regulatório tem contribuído para esse aumento de interesse, então, de certa forma, ele traz mais clareza e mais segurança para o empreendedor poder investir ou poder começar a pesquisar mais nessa linha. Tem uma boa experiência e alinhamento entre os stakeholders, que aí foi o que eu digo também, que a nossa participação no CIGEM tem permitido muito isso, né? A gente mostrar também para o lado de lá, para os representantes das comunidades tradicionais, representante de um Ministério da Cultura, né? Que é o IFAM, né? Que está ali representado, enfim, mostrar para eles que a gente não é, ali não tem ninguém trabalhando de má fé, né? No setor empresarial não é só o inimigo, né? Não é o eixo do mal, como a gente era visto no antigo CIGEM. Então, isso tem sido bem interessante. E que tem um movimento global na direção da regulação e exploração sustentável da biodiversidade. Isso também é natural, ainda mais com o protocolo de Nagoya. Aqui um slide que mostra, acho que dá para ver daí bem, eu tentei fazer uma comparação aqui bem sucinta de como é que era a medida provisória e o CIGEM. Lembrando que o CIGEM tem, como o Rafael colocou, 4, 5 meses em operação. Ele está em operação desde 6 de novembro de 2017. Nos 10 anos, aqui, ó, entre 2002 e 2015, em 13 anos, 2003 deve ser, na verdade, de 2015, que foi quando o CIGEM começou a operar,
foram 218 autorizações para 58 empresas. Quer dizer, né, estou falando de número de autorizações que foram dadas para empresas, né, só que 58 empresas, ela é muito concentrada, era esse número de empresas que tinham as autorizações, representando 51% do total das autorizações concedidas a organizações privadas e públicas. Aqui não entra a Embrapa, então, nesses 58, então, que a Embrapa também é detentora de um bocado de autorização. Já na lei, a gente tem 43 empresas, tinha 43 empresas cadastradas no CEGEM em 4 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, contando aí dezembro e janeiro, meses teoricamente mais fracos, a gente já tinha 43 empresas cadastradas no CEGEM. Esse número aumentou, o Rafael já mostrou aqui, e a gente percebe, eu falei esse negócio que a gente sabe que a Unicamp é a universidade que mais pede, porque a gente, como conselheiro do CEGEM, recebe cada cadastro que vai para o CEGEM. E é muito, assim, são 50, 60 e-mails por dia de pessoas ou instituições se cadastrando no CEGEM. É bem grande o número. Então, aqui dá para comparar que, assim, até a observação aqui, 4 meses de operação, houve um acréscimo de 43% no número de empresas que haviam se credenciado nos últimos 15 anos. Então, assim, isso aqui são fatos, isso aqui eu não estou supondo, não foi ninguém que me contou que está mais interessado, isso aqui é o que está, né, no sistema. Aqui também um pouco do CEGEM em números e do CISGEM em números. O Rafael já apresentou um CISGEM em números mais atualizado, esse meu aqui é de 28 de fevereiro, então já está aí 2 meses para trás. Mas também você consegue ver nitidamente entre atividades pré-cadastradas e o total de autorizações concedidas pelo CEGEM, eu estou falando autoridades pré-cadastradas ou atividades cadastradas, de novo, em 4 meses. E lá eu estava falando de 12 anos. Então está claro que aqui tem um movimento, um interesse maior e tudo. Esses próximos slides são poucos, mas eles apresentam aqui a visão do que nesse workshop que a gente fez, que foi mais denso, e a gente fez também uma pesquisa online, acho que foram consultadas, na verdade, 150 empresas, algumas multinacionais que responderam tanto à filial no Brasil quanto à matriz. Então, também foi interessante que não necessariamente a gente tinha uma resposta muito similar ou muito alinhada, né, do que a matriz dizia lá fora. E eu acho que isso até é um desafio que a gente tem, sabe, também, de mostrar lá para fora que o Brasil está um ambiente ok, principalmente se comparado com outros países. Vou até mostrar aqui uns dados no finalzinho de um outro estudo que a gente fez também. E esses próximos slides, então, eles foram tirados desse estudo que a CNI vai publicar nos próximos meses. Foi feito por um pessoal da Unicamp, né, lá do Instituto de Geociências, lembrei hoje. E aí, o que a gente chega à conclusão? A lei, de fato, o marco legal é melhor do que antes. A gente não, né, tentou discutir, assim, não necessariamente os pontos, a gente não estava discutindo isso, né? Quais os problemas, necessariamente. Aqui tem algumas pessoas que participaram também, depois até se quiserem contribuir com, né, o que é, mas, de novo, são os fatos. Mas alguns desafios que o Brasil ainda tem, ou que as empresas brasileiras, a indústria no Brasil ainda tem, para tornar esse marco legal, ou o que o Rafael colocou de uma economia baseada na biodiversidade, na bioeconomia, né, de maneira mais efetiva e atrair mais investimentos para o Brasil. A gente dividiu aqui em 3 tipos de desafios: os fatores regulatórios, econômicos e fatores sistêmicos. Os regulatórios, eles vêm muito em função do que ainda precisa resolver no marco legal. Alinhamento dos stakeholders, isso aqui são os gerais, eu já vou entrar aqui um pouquinho mais específico de cada um desses. Mas é basicamente isso: capacitação dos stakeholders no marco regulatório, alinhamento dos stakeholders públicos e privados, alinhamento com o marco internacional, quer dizer, Nagoya também, o dia que a gente ratificar, né, quem sabe esse ano, antes da COP, sempre tem uma esperança da gente poder, antes do Substa é otimismo, o Substa é a reunião que subsidia a Conferência das Partes, o Substa é agora em julho. Quem sabe, né, o novo ministro interino do meio ambiente dá um gás lá. Mas, assim, a ratificação de Nagoya é necessária até para depois a gente alinhar algumas coisas que a gente tem trabalhado aqui dentro no próprio marco legal com as discussões que vierem lá de fora, enfim. Fatores econômicos entram um pouco também no que o Rafael falou. Tudo bem, Rafael, a gente não vai entrar só pedindo menos tributo, mas a gente pode pedir aqui também alguma estrutura mais favorável,
né, de inclusive incentivos fiscais e tudo, para poder trabalhar mais com pesquisa e inovação com base na biodiversidade. Organização das cadeias de valor, fatores sistêmicos, ecossistemas de inovação, métodos de valoração acessíveis, bases de dados sobre biodiversidade e conhecimento tradicional. Rafael colocou também muito ali, acho que teve muita coisa de um dos seus slides que eu achei muito interessante, que embora a gente nem tenha conversado antes sobre eles estão muito alinhados do que é a perspectiva da indústria. Então, tomara, né, que a gente continue alinhado assim, porque a indústria alinhada no que se diz de ambiente favorável para a economia com o Ministério do Meio Ambiente é raridade. Então, dos fatores regulatórios, a normalização conhecida e compartilhada é exatamente o que a gente está tentando fazer no CEGEM. A uniformidade na interpretação das normas também significa um pouco de capacitação. Normas e métricas claras para fiscalização, é isso. Não dá para ter o IBAMA achando que vai fiscalizar com aquilo que a gente estava discutindo ontem, né, Gustavo? Não dá para ter o IBAMA achando que vai fiscalizar da forma dele, tem que ter alguma linha ali mestra, exatamente, que também a gente sabe que se vier para Campinas, ou se for para Rio Grande do Sul, ou se for para o Pará, a interpretação é a mesma. Clareza nas hipóteses de não repartição de benefícios, acho que a lei deixa muito claro quem reparte, mas muitas vezes você fica naquela e eu reparto, nesse caso específico eu tenho que repartir, né? Então isso daí está faltando também, são alguns temas para a gente priorizar. Padronização de conceitos utilizados e tal. Segurança jurídica é de uma forma como um todo, mas na verdade também a gente sempre imagina que tendo essas normas mais bem definidas, você acarreta aí numa segurança jurídica maior. Que, enfim, podem ser instruções normativas, pareceres do próprio Ministério, IBAMA, os órgãos envolvidos, né? Revisão e aperfeiçoamento dos critérios exigidos pelo CIGEM para atender o marco regulatório. Não tem sido muito frequente, mas de vez em quando a gente ouve de alguns usuários do sistema que tem ali, isso aqui está difícil, isso aqui eu não sei exatamente o que é, isso aqui é impossível, isso é uma informação que eu não consigo obter. Então tem que fazer esses ajustes finos no sistema para ele funcionar né, com mais fluidez, talvez. E essa capacitação periódica do setor regulado, os agentes reguladores e fiscalizadores. Isso também, de novo, rebate em quem está fiscalizando o regulado, mas também rebate no regulado saber se ele está obedecendo aí aos princípios da lei, ao que está colocado na lei, né? Então, é isso. Dos fatores econômicos, você queria anotar alguma coisa? Dos fatores econômicos, seria um desenvolvimento de um modelo tributário com uma política fiscal favoráveis ao uso de insumos da biodiversidade. Aí é um pouco disso. Então, como é que tá? Então, tudo bem, eu quero, o que a gente ouviu muito, né, de empresas. E quando eu falo dessas empresas que têm participado, a gente tem falado de empresas de ramos diferentes, como eu falei, né, de setores diferentes, de portes diferentes. Então, eu estou ouvindo uma empresa de médio porte nacional falando, eu estou ouvindo uma empresa do elo intermediário também de médio porte, mas com atuação internacional, e eu estou ouvindo grandes empresas que têm atuação no Brasil. E grandes empresas também, a gente sempre fica naquela, né, não, o problema é sempre a pequena empresa, a média, que a gente tem que olhar. Essas grandes empresas também têm falado muito, olha, eu tenho uma dificuldade enorme de vender isso quando tem um ativo da biodiversidade, porque sempre me perguntam, mas então tá, o que é mais barato? Eu fazer com a biodiversidade ou eu fazer com um sintético? Aí, quando ela fala assim, não, mas com a biodiversidade tem esses benefícios, obviamente o tomador de decisão lá, depender do momento que a empresa dele vai estar, vai dizer assim, não, vamos continuar fazendo como a gente já fazia, porque aqui não vamos ter espaço para inovar se eu não tiver um ambiente favorável. Então, é nessa linha. Fatores econômicos é muito para ajudar a estimular mesmo, né? E, além do que, fomentar a pesquisa e desenvolvimento. O Rafael colocou também bastante nisso, né? De recursos humanos, de disponibilização de recursos financeiros. Essa parte também de criar linha de instrumento de financiamento para estimular também não só as empresas, mas também quem está fazendo a pesquisa. Né? Material é caro, treinar gente para ser especializado em como é que ele chamou? Bioinformática, isso é caro, isso, né, é capital humano que precisa ter muito qualificado. E fatores sistêmicos, uma coisa mais geral, que também acho que está muito alinhado com o que o Rafael colocou, que seria também competências científicas, tecnológicas, a criação de que a gente chamou assim genericamente a construção de um ecossistema de inovação. Né? Então tem que ter tudo ali que pode ajudar as empresas, né, a indústria a inovar com base no uso da biodiversidade. Tem algumas coisas que são mais urgentes
nas discussões que, por exemplo, é uma base oficial de dados e informações da espécie brasileira de biodiversidade e do conhecimento tradicional. Isso tem um impacto muito grande no dia a dia da implementação da lei. Né, a gente vira e mexe, acho que toda semana, né, tem algum caso de, não sei se essa espécie é exótica, não é, o Jardim Botânico me diz que não é exótica, mas que também não sabe se ela é nativa, então como é que eu faço? Assim, vamos lá, vamos trabalhar então em banco de dados que sejam confiáveis, porque senão também ninguém vai ter segurança jurídica para trabalhar com aquela espécie. Enfim, e aqui de uma maneira bem geral da visão da indústria, e também eu devia até ter escrito aqui, né, essa é a visão da indústria brasileira, né, ou que atua no Brasil, os que estão representados na nossa rede. A percepção geral da indústria e da academia, né, que a gente conversou, que a gente consultou, que a gente fez a pesquisa, é que o cadastro para acesso no lugar da antiga autorização prévia é uma grande inovação que realmente destrava o acesso ao patrimônio genético, minimiza a insegurança jurídica, né? E aí acaba estimulando investimentos que fazem a utilização dos recursos genéticos. E há fortes evidências que existe um interesse crescente por parte de empresas industriais de diversos segmentos em ampliar investimentos no sustentável da biodiversidade. Então, agora a gente precisa agir junto. Só antes de terminar, eu ia comentar, muitas vezes a gente fica nessa, então tá, a lei brasileira, isso, enfim, criticando ou usando, críticas às vezes até construtivas para melhorar, e eu acho que esse é o caminho, né? Até porque a lei está aí e eu acho que ninguém está interessado em mudar ela nos próximos bons anos, né? Até pelo menos ver qual que é o caminho que ela vai tomar. Mas a gente fez também, no ano passado, a gente publicou, a gente começou em 2016, a gente fez aí em parceria também com a GSS, a Carol está até ali, ela pode tirar todas as dúvidas de todos os 120 países que foram pesquisados, as legislações de 120 países, ela está ali. E a gente fez junto, na verdade foi uma ideia da Natura, da empresa Natura, né? E a GSS implementou, a CNI entrou em parceria, a gente publicou no ano passado e vai atualizar esse ano as regras de 120 países, todos signatários da CDB e todos que já tinham ratificado o protocolo de Nagoya. E claro que a gente não fez nenhuma avaliação como essas que a gente vê aqui no dia a dia, mas tem lá todos os tópicos de como é que é cobrada a repartição de benefícios, como é que se tem segurança, nada. E assim, a gente sai aliviado, que no fim das contas, de fato, num comparativo com o que se tem por aí, não dá para reclamar do que tem no Brasil. Vou trazer aqui alguns dados, eu não tenho slides, mas depois também podemos passar, e depois podemos disponibilizar também, está no site da CNI, esse estudo. É o projeto Brogotá, é carinhosamente chamado de projeto Brogotá. Mas só para você ter uma ideia, ó, no Peru, você chega a pagar um valor mínimo de 10% das vendas brutas resultantes dos produtos desenvolvidos a partir de conhecimento tradicional. Mínimo de 10%. Então, vamos lá. Obviamente, ninguém vai para o Peru fazer com conhecimento tradicional. Não, eu estou falando aqui de alguns. A Costa Rica chega a ser 50%, até para pesquisa científica. Né? Eu não estou pegando só os ruins, não. É porque a maioria nem tem regras claras. Né? São poucos os que têm uma regra tão específica para o acesso e repartição de benefícios como o Brasil, né? Desses 120 países. Tem as diretivas da União Europeia, tem algumas que são mais específicas, mais países. Então, assim, a gente não está muito ruim. Né? Então, tem, assim, tem poucos. Tem a Argentina, por exemplo, ela tem um monte de norma. Ela tem norma federal, ela tem norma provincial. Então, ela tem também já, obviamente, uma insegurança que, a depender de onde você estiver, você vai seguir um ou outro. Eles estabelecem 17 tipos de repartição de benefícios. Então, você tem que saber em qual delas você enquadra. Então, sim, são alguns exemplos. Está aí o estudo para quem quiser ver mais. A gente vai complementar. A nossa expectativa é na próxima COP, que vai ser em novembro, a gente apresentar o estudo com todos os países signatários da CDB com essas normas. Então é isso, espero ter contribuído aqui. Os slides ficam à disposição aí também para quem quiser ver aqueles esqueminhas. Muitíssimo obrigada.